Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado com a mecânica quântica e que tem gerado muito interesse, mas igualmente muitas dúvidas entre as pessoas. E falo precisamente do efeito Zenão. Mas em que é que consiste, afinal, este antigo paradoxo filosófico da Grécia Antiga e porque é que ele se tem tornado tão popular no campo da mecânica quântica, especialmente entre os alunos e os estudiosos dos ensinamentos do professor Hélio Couto? É precisamente de tudo isso e de muito mais que nós vamos falar a seguir. Zenão de Eleias era um filósofo pré-socrático, viveu perto do ano 500 a.C. e era um devoto discípulo de Parménides, um dos grandes filósofos pré-socráticos da Antiguidade. Como discípulo do seu mestre, Zenão de Eleias acreditava também que Deus possuía os atributos da unidade, da eternidade e da imutabilidade e, portanto, argumentava que fenómenos como a multiplicidade, a divisibilidade ou acontecimentos como o movimento, a transformação e as mudanças eram simples ilusões provocadas pelos nossos sentidos. Tal como Jesus gostava de falar em parábolas, Zenão gostava igualmente de se exprimir em paradoxos, que era a maneira como ele demonstrava as suas próprias teses e era igualmente a maneira como ele gostava de descredibilizar e às vezes até de ridicularizar as teses rivais. Zenão era, aliás, tão hábil na sua argumentação que Aristóteles o considerou inclusivamente o pai da dialética, o que, vindo de Aristóteles, era talvez o maior elogio que ele podia dirigir a alguém. Um dos paradoxos mais célebres de Zenão de Eleia foi o paradoxo da flecha imóvel, em que, mais uma vez, Zenão procurou demonstrar que o movimento não existe. Neste paradoxo, ele imagina um arqueiro situado no ponto A e um alvo situado no ponto B, separados por uma distância de x. Nós imaginamos que quando o arqueiro solta a flecha do ponto A, ela vai atingindo o ponto B, percorrendo toda esta distância. No entanto, Zenão argumentava que a flecha, antes de percorrer a distância até o ponto x, precisava de percorrer metade dessa distância até meio da distância de x. Mas depois dizia que, antes de chegar a meio da distância de x, ele precisava primeiro de chegar a meio da distância de x. Mas antes de chegar a meio da distância de x, ele precisava de chegar primeiro a meio da distância de x. E antes de chegar aqui, precisava de chegar a metade desta distância. E por aí fora, até o infinito. Portanto, Zenão argumentava que não só o movimento era impossível, como a flecha nem chegava a sair das mãos do arqueiro. Ora bem, descodificando isto numa linguagem mais atual, nós podemos imaginar o movimento da flecha de A a B, como num filme. No entanto, num filme, nós podemos sempre parar as imagens e dividi-lo frame por frame. E se nós pararmos a imagem aqui, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a flecha parada. Se pararmos a imagem aqui, o que é que nós vamos ver? Vamos ver a flecha parada. E se pararmos a imagem aqui, vamos ver de novo outra flecha parada. Como se fosse um antigo filme de animação em que vários desenhos consecutivos eram postos em ordem de maneira a parecer um desenho animado. Ora bem, como os nossos olhos só conseguem captar um frame e uma imagem de cada vez, para todos os efeitos, para nós, sempre que olhamos para a flecha, ela está parada, corroborando o velho paradoxo de Zenão de Eleia, que dizia que o movimento é impossível e nenhum sistema muda enquanto nós estamos a olhar para ele. Mas como é que se aplica então o efeito Zenão no mundo quântico? Vamos pegar, por exemplo, no caso dos núcleos radioativos, como o polónio, o rádio ou o urânio, que são elementos que se encontram naturalmente na natureza, mas são altamente instáveis. Ora bem, tudo na natureza procura e tende ao equilíbrio. E então como é que estes núcleos radioativos altamente instáveis procuram o equilíbrio? Soltando radiação. Este núcleo pode, por exemplo, soltar uma partícula alfa, que é composta por 2 prótons e 2 neutrões, a tentar atingir um núcleo mais equilibrado. Se isso não acontecer, pode em seguida soltar uma partícula beta ou uma nova partícula alfa até atingir um núcleo equilibrado. É isto que nós chamamos de caimento quântico. Agora imaginemos que nós juntamos um conjunto destes núcleos numa substância e ficamos a observar o seu decaimento. Nós sabemos, por exemplo, que um conjunto de átomos desta substância, se esperarmos uma hora, eles vão ter um decaimento de 50%, ou seja, 50% dos átomos decaíram e tornaram-se equilibrados. E, portanto, se nós, ao fim de uma hora, formos observar o conjunto de átomos, é suposto nós encontrarmos cerca de 50% deles totalmente decaídos. No entanto, se em vez de irmos observar ao fim de uma hora, nós formos lá observar a cada minuto,
como é que está a correr o decaimento, o que é que nós vamos encontrar ao fim de uma hora? Nós vamos ver que ao fim de uma hora, cerca de pouco mais de 1% é que atingiram o decaimento. Portanto, parece que cada vez que nós lá vamos observar, é como se estivéssemos a congelar aquela realidade. E daí o postulado quântico, que nos diz que, sob a ação do observador, um sistema não pode mudar enquanto é observado. O efeito não quântico é, portanto, uma característica dos sistemas quânticos que postulam que a evolução de uma partícula no tempo é interrompida sempre que ela é medida com demasiada frequência em relação à configuração estipulada e que sempre que uma partícula é medida, ela volta ao grau zero e a medição começa de novo até à próxima interrupção. O que isto significa, basicamente, é que a matéria congela quando é observada. Mas transpondo para a vida real, que consequências é que nós podemos retirar então do efeito Zenão? Ora bem, é muito fácil de concluir que quando nós funcionamos com base nas dúvidas, com base na ansiedade e com base na preocupação, todo esse grande conjunto de inseguranças é como que se estivesse a travar o progresso e o desenvolvimento dos nossos próprios objetivos. Quando nós estamos a colocar todo este conjunto de dúvidas, de ansiedade e de insegurança, é como se nós estivéssemos continuamente a fotografar e a medir os progressos do nosso próprio desejo, os progressos dos nossos próprios planos, os progressos do nosso próprio objetivo. E estamos-nos a pôr no lugar do observador que, consistente e teimosamente, está continuamente a cronometrar e a verificar a matéria para verificar o seu progresso, sem se aperceber que com essa própria ação está a fazê-la retroceder ao ponto inicial. E é por isso que quando, em termos de terapias quânticas, nós nos referimos ao efeito Zenão, aquilo que nós queremos dizer é que a nossa própria felicidade e a concretização e a materialização dos nossos objetivos apenas pode ser conseguida confiando e soltando. E, portanto, libertando-nos das dúvidas, das preocupações e das incertezas quanto à materialização dos nossos objetivos e retirando todas as dúvidas sobre o nosso próprio merecimento a conseguirmos concretizar os nossos objetivos e a podermos usufruir de todas as coisas boas que a vida tem para nos dar. Portanto, quando não somos nós próprios a colocar-nos no papel do observador, quando não somos nós próprios a obsessivamente e quase compulsivamente tentar monitorizar o avanço dos nossos objetivos e o avanço dos nossos sonhos, nós não estamos a congelá-los, nós não estamos a sabotá-los, nós não estamos a fazê-los retrocedê-los e, pelo contrário, confiando e soltando, estamos a dar-lhes tempo e espaço para que eles possam concretizar, não no nosso tempo, mas no tempo do Criador, que, como bem sabem, é completamente diferente do nosso. E foi esta pequena reflexão sobre o efeito Zenão, o Zenão do paradoxo filosófico da Grécia Antiga, o Zenão quântico, igualmente o Zenão das terapias quânticas, que eu quis hoje partilhar convosco. Assim sendo, foi este o vídeo de hoje. Eu agradeço-vos do fundo do coração estarem aqui conosco e despeço-me até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.